Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Reginaldo Martins e esse é o Projeto Divino. Nós estamos numa semana poderosa, onde nós colocamos, para debatermos um assunto bem polêmico e também um assunto que traz muitas dúvidas para as pessoas. Afinal, o cristão pode beber vinho? É uma das perguntas que muitas pessoas têm. Uma das indagações que muitos cristãos têm também. Mas antes de nós chegarmos a este assunto, vamos falar a respeito, primeiramente, desse projeto, Projeto Divino. Mas, pastor, que projeto é esse? O Projeto Divino é um projeto que nasceu do coração de Deus, Deus deu esse projeto ao coração do diácono Marcos Paulo, inclusive é o fundador deste projeto, ao qual eu sou um dos administradores, juntamente com Wagner Rocha, um dos administradores também. E para que serve esse projeto divino? Esse projeto divino serve para sanar todas as dúvidas que você tiver. Nós vamos estar abordando diversos assuntos. Como nós falamos essa semana, nós abordamos a respeito do vinho, mas nós vamos falar a respeito de muitos assuntos, Por exemplo, um dos assuntos que trazem muitas dúvidas é a respeito do dízimo, da salvação, do Espírito Santo, entre tantos assuntos que nós temos aí, e nós vamos estar abordando durante estas semanas e meses que nós vamos ter pela frente. Então, desde já, eu peço a você que continue nos ajudando, nos apoiando, divulgando este projeto divino, pelas redes sociais, WhatsApps, Facebooks, Instagram, entre outros canais também. Então, eu quero convidar você a estar junto conosco, participando deste momento. Nós estaremos agora abordando a respeito desse assunto. O tema é: afinal, o cristão pode beber vinho ou outras bebidas alcoólicas? Então, antes de nós vermos, eu vou trazer aqui a luz da palavra, mas antes de nós vermos a luz da palavra, eu pesquisei muito, nós estudamos, analisamos, procuramos a fundo a respeito desse assunto. Então quero trazer um estudo, não bíblico, mas um estudo a respeito da produção do vinho. E sobre o álcool também, ao qual nós estamos aqui abordando. Então uma das coisas interessantes que nós analisamos e estudamos é que o consumo do álcool no Brasil é 50%, preste atenção, 50% maior do que o resto do mundo, ou 50% maior do que todo mundo. Quer dizer, então, que os brasileiros consomem cerca de 50% de álcool a mais do que todo o resto do mundo. Olha só que coisa interessante, Olha que coisa forte que nós observamos. E a Organização Mundial de Saúde define que uma taça de vinho, um copo de cerveja, ou uma latinha, de cerveja, como um drink, entre outros, tem cerca de 10 gramas de álcool. Cerca de 10 gramas de álcool. E quando é ingerido isso, quer dizer que a pessoa ela consome 10%, 10 ml, melhor dizendo, 10 gramas de álcool puro. Álcool puro. Então vamos começar a entender isso. E segundo estudos também, o consumo do álcool faz com que o fígado ele acumule gorduras, ele fique acumulando gordura. E sendo assim, não consegue se regenerar. Então ele começa a criar uma cicatriz que, no geral, ou melhor, no grau máximo, acaba desenvolvendo a cirrose. E quando a pessoa ela alcança ou ocasiona a cirrose, ela imediatamente vai para o transplante hepático. Só que o alcoólico, quando ele vai,
para a fila de transplante, melhor, ele nem chega aí. Nem chega aí, porque ninguém vai doar um órgão para aquele que vai novamente destruí-lo. Então, a medicina, os médicos nem colocam ele, na verdade, na fila. Então, olha só o que o álcool ele faz com a pessoa, só para vocês entenderem. Mas eu anotei mais coisas aqui para não perder, não é, o raciocínio. Preste atenção. Na Espanha, as vinícolas, ou seja, os produtores de vinho, encontraram uma maneira de produzir o vinho sem álcool. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer que eles conseguiram uma maneira de extrair o álcool do vinho, fazendo assim que se conserve todos os benefícios da bebida, mas sem os efeitos negativos do álcool. Você está prestando atenção no que nós estamos falando? Quer dizer então que o vinho, para que ele traga benefício, segundo estudos da Espanha, pelos médicos e cientistas na Espanha, dizem que eles separam o álcool, extraem o álcool do vinho, isso já está sendo feito. E outra coisa, está sendo exportado para outros países. Cerca de 80 mil litros são fabricados, 80 mil litros, e são mandados para alguns países próximos, não é? Inclusive, o Brasil é um que está também aí na espera para receber esse interessante. É que, para evitar o álcool do vinho, é bom diluí-lo. Olha só, é bom diluí-lo em água. Uma taça de vinho, não é? Só para você entender, ela já contém 10 gramas de álcool, como nós falamos antes. E demora cerca de uma hora, para que ele seja diluído totalmente no nosso corpo. Quer dizer então que a pessoa que toma uma taça de vinho, ou toma uma lata de cerveja, ou um copo de cerveja, ou um drink, né? Esse álcool que é ingerido dessa bebida vai para o organismo e ele demora cerca de uma hora para ser totalmente diluído do nosso organismo. Então, se a pessoa que bebe um copo, que é 10 gramas, ou uma taça de vinho, demora uma hora, se você beber 2 copos ou 2 taças, são 2 horas. 3 horas. Vocês estão entendendo, né? Então vamos continuar esse estudo. O processo de produção do vinho, isso aqui é interessante. São em grandes tanques que são feitos a fermentação. Hoje, não é, com essa produção que está mundial de vinho, grande como ela é, e como a ciência evoluiu bastante desde os tempos bíblicos, hoje é feito num processo bem mais rápido e bem mais eficiente para extrair o álcool do vinho. Então é feito, na verdade, em um grande tanque, E é bom nós entendermos que a fermentação é quando alguns fungos pegam o açúcar da uva e o transformam em gás carbônico. Esses fungos extraem o açúcar e o transformam em gás carbônico e também em álcool. Por isso, o suco da uva é transformado em vinho alcoólico. E só para nós finalizarmos esse estudo a respeito da produção do vinho, para nós chegarmos dentro da palavra, porque é isso que eu sei que você está esperando, não é? É isso que você está aí aguardando para receber, né? Só para você ter uma ideia, esses fungos que hoje utilizam nas grandes fabricações de vinho, né? Nesse grande mercado de vinho, eles não são fungos naturais extraídos da própria uva, eles não vêm da própria uva. Eles são acrescentados por saquinhos ou caixinhas, né, com leveduras selecionadas. O que são essas leveduras selecionadas? São micro-organismos que preparam essa transformação do açúcar da uva
em gás carbônico e também em álcool. E isso é um processo mais rápido porque eles pegam e selecionam as melhores, as mais fortes, as leveduras mais fortes para produzir. Certo? Então, se eles deixassem o processamento ou processo natural da uva até ela ser transformada de fato em vinho alcoólico, demoraria muito tempo. Muito tempo. Então eles, para poder agilizar esse processo, eles pegam e selecionam as mais fortes e colocam, ou seja, não é? Eles pegam esses mais fortes e acrescentam dentro daqueles que já têm, ou seja, aqueles micro-organismos já existem dentro do suco da uva, mas eles pegam mais e acrescentam, não é? Para poder transformar ainda mais essa etapa do processo do álcool para ele ficar mais forte e ser feito mais rápido. Ou seja, a fabricação do vinho hoje em dia não é igual aos tempos bíblicos como nós vimos. Mas nós vamos agora, não é, trazer a luz da palavra, adentrando na palavra de Deus e conferindo para saber, não é, o que todo mundo quer saber. Afinal, o cristão pode beber vinho ou alguma outra bebida alcoólica? Só para lembrar, isso aqui é água, não é vinho branco não, tá bom? Vamos ver o que está escrito dentro da palavra de Deus? Eu quero que você abra comigo, não é? Se você não quiser, só acompanhe. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Para nós entendermos a respeito do assunto abordado, nós vamos ter que ver uma coisa. O vinho, ou o suco da uva, na Bíblia, ela é descrita de algumas maneiras. Por exemplo, o suco da uva, na palavra de Deus, ela é referida como vinho, mosto e vinho novo. Então vamos lá. O suco da uva, na palavra de Deus, é referido como vinho, como sumo e como vinho novo. Assim como também o vinho alcoólico, ele também é chamado como vinho velho ou adormecido e fermentado. Então, para nós compreendermos a respeito desse assunto, se pode, se não pode, por isso eu trouxe a vocês o capítulo 6 e o versículo número 12, como eu estava observando, não é? Aí na discussão do assunto, no debate aí, esse versículo foi abordado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então vamos entender isso? Vamos traduzir essa palavra um pouquinho para nós entendermos melhor? Vamos colocar assim: tudo me é permitido. Se você tiver uma Bíblia atualizada e na linguagem de hoje, você vai ver que está assim: tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo me é permitido, mas eu não preciso ser dominado por nenhuma dessas. Então vamos entender esse contexto e vamos entender o seguinte: o cristão, ele pode beber vinho ou outra bebida alcoólica? Pode. Que, pastor? Pode? Pode. Como também pode fazer tantas outras coisas. Por exemplo, né, ele pode atravessar numa via expressa com o semáforo aberto? Pode. Convém? Você está me entendendo? Ou seja, a palavra de Deus, para nós chegarmos a um ponto, a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos,
façamos para a glória de Deus. Então tudo o que eu tenho que fazer é para a glória de Deus. Eu louvo ao Senhor para glorificar o nome dele. Eu busco em oração para exaltar o nome dele. Mas em que me edifica a bebida? Seja o vinho, ou a cerveja, ou entre outras coisas mais. Ah, pastor, mas calma aí. A palavra de Deus diz que muitos homens beberam e se embriagaram. É verdade. Mas se você pegar a palavra de Deus, eu fiz questão de anotar e procurar, analisar. Eu achei mais de 205 versículos só a respeito de vinho. Fora a respeito de mosto e a respeito, não é, de bebida forte, entre outras coisas. São mais de 300 versículos a respeito disso. Mas se você procurar, você vai ver que Deus, ele mais condena o uso da bebida fermentada do que a prova. Ah, pastor, mas tem passagem na Bíblia que diz assim, ó: compra com teu dinheiro tudo o que quiser, comida, vinho, bebida forte, e toma, embriague-se com a sua família. É, verdade. Mas se você observar, Deus está falando para o pessoal fazer aquilo que eles querem ali. Deus dá livre-arbítrio para ele fazer o que ele quer. Não é para edificar o nome do Senhor, é para prazer próprio. Você está entendendo? Ah, mas e Paulo, que recomenda a Timóteo que ele tome um pouco de vinho para ele melhorar ali, vamos dizer, as dores, não é? Ou mal por causa do seu estômago. Não é? Mas se você ler direitinho, vamos lá, por favor. Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5 e o versículo de número 23, que diz assim, ó: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Opa, vou ler de novo, calma aí. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Usa. Em algumas outras traduções está dizendo mistura. Lembra do que nós falamos do estudo lá a respeito do vinho? Que o bom é você diluir um pouco do vinho sobre água. Mas se você dilui o vinho sobre a água, não tem mais aquele efeito tão forte do álcool. Você está entendendo? Então, na verdade, Paulo está recomendando Timóteo por causa do seu mal. Aquilo ali não está sendo para bel prazer, está sendo para uma parte medicinal. Você consegue entender? Uma parte medicinal. É a mesma coisa quando Jesus ele conta a parábola e fala sobre o bom samaritano. Vocês lembram dessa parábola? Onde ele fala que um homem é assaltado no meio do caminho e é espancado quase à morte. Passa um sacerdote, o vê, passa de largo, um levita passa de largo, até que venha um samaritano. E aquele samaritano se compadece daquele homem e ele ata as suas feridas e depois ele põe um pouco de vinho na ferida para sanar. Só que você vê que quando Paulo ele orienta Timóteo, como Jesus está falando a respeito da parábola do bom samaritano, você vê que nenhum deles faz uso para o seu prazer, para beneficiar a sua vontade. Pelo contrário, é um uso medicinal. Então tem muitas pessoas que pegam essa parte para justificar a sua forma de beber. Por exemplo, tem pessoas que falam, mas Paulo falou que Timóteo tinha que beber porque é bom para a saúde. Ele falou que era para Timóteo beber naquela época, né, como alguns estudiosos afirmam também, por causa da água que não era tão pura como hoje, com o processo que é hoje, não é? Você vê, hoje a água ela passa por um processo que pega uma água suja e deixa ela cristalina. Mas naquela época não tinha. Então, essa recomendação é por causa de uma necessidade da saúde de Timóteo. Mesmo assim não era para ele beber, era para ele diluir, misturar com água. E voltando para a nossa questão, não é? O cristão ele pode beber vinho?
ou alguma outra bebida alcoólica? Nós já falamos. Para que você vai beber? Você está entendendo? O cristão ele pode. O cristão ele me responde uma coisa. O cristão ele pode idolatrar ídolos? O cristão ele pode se prostrar diante de imagens, ou entre outras coisas? Pode. Pode. Mas convém? Essa é a questão. Essa é a questão. Convém? Ah, pastor, eu bebo porque eu estou com um problema no estômago igual Timóteo. E eu preciso beber. Bem. É recomendável? Convém? Como nós falamos, né, minha gente? Nós vamos finalizar para não ficar muito longo. Sobre esse assunto. O cristão ele pode beber? Poder? Pode. Convém beber? Aí a gente entra naquela situação, né, do pecado. É pecado beber? Ah, agora você chegou no ponto que eu queria. É pecado beber? A palavra de Deus diz, em Coríntios também, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é morada, habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele precisa de um lugar limpo. Quais são os benefícios do álcool? Já que é esse ponto que a gente está chegando. Porque, lembra do que nós falamos? Vinho serve tanto para o suco da uva, como o vinho alcoólico. Então, a questão é, o cristão pode beber vinho ou outra bebida alcoólica? Quais são os benefícios do álcool? Será que alguém pode falar o benefício? Ah, pastor, segundo a medicina e a ciência, faz bem para o coração. Quem bebe tem menos risco de ter um infarto. Opa, beleza, isso mesmo. Os médicos já afirmaram isso também. O álcool, um pouco de álcool, ele faz bem. Porém, os mesmos que afirmaram isso passou no Jornal Nacional. Né? Os mesmos que falaram isso, eles também falaram que faz bem para o coração, um pouco, porém, fazem mal para outros órgãos, e que nós vimos isso, né? Para o fígado, para o cérebro, porque tira o oxigênio, não é? E até mesmo o rim, você sabia disso? Porque a pessoa que bebe, ela urina muito. Porque ele para a produção, ou ele interrompe a circulação da água. E isso faz com que o rim ele venha produzir mais, né, a urina. Por isso que a pessoa ela bebe. Só que ao mesmo tempo que a pessoa ela urina mais, ela perde muitos nutrientes na urina, como potássio, magnésio, entre outros. Isso prejudica o cérebro. Ele precisa da produção da glicose. E o álcool ele interrompe essa produção. Então nós estamos observando que o álcool ele traz mais malefícios do que benefícios. A questão de ser pecado ou não vai de acordo com o que resulta, né? Ou seja, me prejudica, traz mal ao meu corpo, que é templo do Espírito Santo, é pecado. É pecado. Entendeu? Então, essa é a questão, a parte que está escrito em primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 6, o versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas me convém? Ou edifica, se eu fizer? É essa a questão. Gente, só para esclarecer mais uma dúvida, a respeito do vinho que Jesus transformou, ou melhor, né, da água que Jesus transformou em vinho. Pastor, aquele vinho ali é alcoólico, não é? Eu queria saber, pastor. Nós vamos procurar trazer para você uma base aqui. A palavra de Deus, em Provérbios 23, diz assim, presta atenção, Provérbios
23 e o versículo 30 diz assim: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Está falando a respeito do vinho. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Olha o que Deus está dizendo, olha o que a palavra está dizendo. Não olhes para o vinho. Versículo 32. No seu fim morderá como a cobra e como basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Olha o efeito aqui do álcool. E o teu coração falará perversidade. Você já percebeu que a pessoa que bebe, sabe? Não todos, não vamos generalizar todos, né? Mas grande parte das pessoas que bebem, elas começam a se alegrar, você percebeu? Porque o efeito do álcool já vai mexendo no cérebro. Aí a pessoa, ela começa a falar um montão de coisa, um montão de besteira, ou às vezes um montão de piada, né? Ou alguns começam a ficar bravos, sabe? Começam a ficar mais agressivo. É o efeito do álcool. Vamos continuar lendo. E serás como, versículo 34, e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. O que está falando isso? É que a pessoa vai começar a ficar cambaleando. Não é assim que acontece quando a pessoa bebe? Pede a pessoa para andar numa linha reta. Ela não consegue. Por quê? Porque aqui já mexeu no cérebro. Você entende? Já começou a mexer nos sentidos. Versículo 35. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Você está entendendo? Mesmo a pessoa passando por todas essas sensações, ela volta novamente a beber. Aí eu quero que você dê um pulo comigo em Isaías 65, versículo 8. Porque em Provérbios diz que não é para nós nos aproximarmos do vinho. Olha só, não é para nós nos aproximarmos do vinho. Mas olha o que diz Isaías 65, versículo 8. Diz assim: assim diz o Senhor, como quando se achamos em um cacho de uvas, dizem, não os desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destruam todos. Quer dizer que lá nós vimos que era para fugir do vinho. Mas aqui nós observamos que ele pronuncia como bênção, não é? Ou seja, como quando se acham um mosto em um cacho de uvas. É aquilo que nós falamos, o mosto representa o suco da uva ainda não fermentado, porque é o mosto que contém os fungos, e os fungos fazem com que há esse processo, essa química, ou seja, pegam o açúcar da uva, transformam em gás carbônico e fazem também ser transformado em álcool. Mas aqui está dizendo que é bênção. Por quê? Porque ainda é o suco, só o suco. Você está entendendo? Não é a transformação do vinho, que é conhecido também como suco da uva, ou mosto, em vinho alcoólico, vinho fermentado ou vinho velho, como que. E para nós concluirmos isso aqui, olha o que diz aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe cegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Muitas pessoas pegam essas leituras que nós fizemos, tanto de Provérbios, Isaías e até Abacuque, para mostrar que o vinho que Jesus transformou não era um vinho alcoólico. Primeiro, alguns afirmam o seguinte: não teve o processo da fermentação. Outros também davam, mas calma aí, Jesus transformou naquele momento. Tudo bem. Mas se nós olharmos, gente, nem a uva teve, que é um fundamental para fazer. Jesus pegou a água e simplesmente transformou em vinho. Sabe o que é isso? É milagre.
É milagre. Ou seja, se a gente ficar querendo discutir se teve álcool ou não, nós vamos ficar até amanhã aqui discutindo isso. Essa questão não é o assunto que nós entramos, apesar de alguns quererem afirmar. Então tudo bem, vamos dizer que não é alcoólico. Vamos dizer que não é alcoólico. Jesus transformou em um vinho, um suco da uva. Agora vamos dizer que é alcoólico. Deus transformou em vinho alcoólico. Não fala em nenhum momento que Jesus bebeu aquele vinho. E outra coisa, não é? Já que a ordem de Deus foi para não embebedar ninguém, será que Jesus embebedaria alguém? Será que ele iria embebedar alguém? Essa é a questão. Aquilo que nós falamos. Você deu o seu ponto de vista, eu agradeço, foi muito bom. Eu vi muitas coisas boas nesse grupo, muitos argumentos bons, espero que continue desse jeito. Mas é pecado beber? Ou o cristão pode beber? Aquilo que nós falamos. Tudo me é lícito, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me edifique. Vamos fazer aquilo que edifique a nossa vida. Fiquem na paz. Deus abençoe.